Vamos falar de vida prática. Abra comigo Êxodo capítulo 24, irmãos. Aleluia. Êxodo capítulo 24. E eu vou ler o versículo 12. Diz assim: Então disse o Senhor a Moisés. Quem disse a Moisés? Irmão, a Bíblia é a palavra de Deus? É, sim. Mas quando Deus fala na sua própria palavra, você tem que prestar atenção dobrado. Porque não é só um pedido, é uma ordem, é uma tarefa, é uma missão. Porque na Bíblia também fala o homem, até o diabo fala, até a mula fala. Mas quando a Bíblia diz, assim diz o Senhor, você tem que prestar atenção mesmo. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim, ao monte e fica lá. Dar-te-ei tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinares. Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subindo Moisés ao monte de Deus, disse aos anciões: esperai-nos aqui até que voltemos e a vós outros. Eis que Arão e Hur ficam convosco, quem tiver alguma questão se chegará a eles. Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai. E a nuvem cobriu por 6 dias. A nuvem cobriu por 6 dias. Ao 7º dia, do meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. E lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Irmão, para mim, essa mensagem Deus não falou para mim pregar. Essa mensagem Deus falou comigo alguns anos atrás. Você tem que entender que Deus não te trata da mesma forma que te usa. Você vai perceber Elias, por exemplo. Elias era o cara que subiu no Carmelo. Ele orou. A Bíblia diz que o monte tremeu, raios, fogos, trovões desceram no sacrifício. Foi maravilhoso, um show pirotécnico da glória de Deus no dia que Elias estava orando ali no monte. Passou-se alguns dias, algumas semanas. A Bíblia não relata cronologicamente, mas passou-se algumas semanas. Elias estava fugindo de Jezabel, se escondeu numa caverna. E ficou lá, em depressão profunda, triste, angustiado, querendo a morte, pensando que estava sozinho, desolado. Deus apareceu para ele, mas a Bíblia diz que Deus não estava no fogo, Deus não estava no trovão, Deus não estava no relâmpago, Deus estava no silício de uma voz simples, suave. Por quê? Porque Deus não te trata da mesma forma que te usa. Você está acostumado a Deus te usar de um jeito. Irmãos, eu prego o evangelho quase todo dia. O dia que eu não prego, para não perder o hábito, eu faço uma live. É ou não é? É bom demais falar de Deus. É bom demais. Mas quando Deus quer tratar comigo, Ele não é da mesma forma que Ele me usa. Eu já vi milagres criativos, eu já vi tantas coisas acontecendo, eu já vi pessoas vomitarem coisas, eu já vi gente levantar de cadeiras de rodas, eu já vi cegos verem, eu já vi milagres assim, de ninguém tocar em ninguém e as coisas acontecerem. Mas quando Deus trata com a gente, não tem nada disso. Quando Deus trata com a gente, é lá dentro da gente. Então Deus veio falar com Elias, aquele cara que tinha acabado de sair de uma conferência de milagres. E Deus não estava no fogo, Deus não estava nos trovões, Deus não estava nos relâmpagos. A gente está tão acostumado, e a gente é pentecostal, não é? Pentecostal, uau. Deixa o menino rodar. Aleluia. Não toque em mim que eu estou cheio. Aleluia, não é assim, irmão. Mas quando Deus trata com você, não é assim. Para nós, milagre é alguém vir dizer para a tempestade: fique quieta, tempestade. Para Deus, milagre é dormir na tempestade.
Para nós, milagre é a gente chegar na ponta do barco e dizer: receba poder. Para Jesus, milagre é dormir no meio da tempestade. Ou seja, a sua paz interior tem que ser maior que a sua tempestade exterior. Por isso que Jesus disse: eu deixo uma paz que o mundo não conhece. Vocês não conhecem, a gente quer resolver no grito. Não, irmão, tem demônios que você não expulsa no grito. Essa capetada miúda, essa capetada miúda da igreja, como é teu nome? É demônio, irmão. O nome dele é demônio, não precisa perguntar o nome. De onde é que você veio? É do inferno. Todos eles vêm do mesmo lugar, você não precisa perguntar. Eu fico até imaginando, porque, né, todos os demônios têm nome de brasileiro, você já viu? É Zé Pilinta, Maria Padilha. Não tem nome de americano. William, por exemplo. Você não vê demônio com o nome de William? Joseph. Como é seu nome? Joseph. Não tem, irmão. Brasileiro tem mania de pegar tudo para ele, até os demônios. É ou não é, gente? Você já viu um demônio com o nome de Kimberly? Não tem. É Maria. Não, nos Estados Unidos eu vou lá 3 vezes por ano. Tem demônio lá também, irmão. Tem demônio no Japão. Tem demônio em todo lugar da terra. Mas por que a gente chama todos os demônios de nome brasileiro? Não adota, irmão. Não adota demônio. Então, queridos, nós precisamos entender isso, que tem demônios em todos os lugares. Eu esqueci o que eu estava falando. Não era importante. Se eu esquecia, porque não era importante. Não devia ser importante. Então nós precisamos entender que a paz de dentro, ela tem que ser maior do que a tempestade de fora. Nós temos manias de tudo que nós vamos fazer para Deus tem que ter uma atitude pirotécnica. Não tem, irmãos. Tem coisa que Deus vai tratar com você no silêncio. Até porque quando Deus quer te ensinar a ouvir a voz dele, ele fica em silêncio. Quando Deus quer te ensinar a pescar, lembra? Ele quis chamar Pedro para ser pescador de homens, mas Pedro ficou a noite toda sem pescar. Porque quando Deus quer te ensinar a pescar, você não pega nada. Quando Deus quer te ensinar a ouvir a voz dele, ele fica em silêncio. O que derrubou a muralha de Jericó? Foi o grito do 7º dia ou foi o silêncio dos 6 dias anteriores? Foi um conjunto de coisas, uma rotina de obediência. É ficar quieto quando é para ficar quieto e falar quando é para falar. Pastor, mas as pessoas ofendem a gente. É terrível, perseguido. Esses dias eu estava atendendo alguém que disse: pastor, eu já fui machucado, fui ferido. Essa pessoa, ela insiste em me ferir. Eu digo: sabe por quê? Porque você dá para ela o lugar que deveria ter dado para Cristo. As pessoas te machucam porque você dá para as pessoas o lugar que você deveria ter dado para Cristo. Dá o primeiro lugar para Cristo, irmãos. Ouve o que Cristo diz para você. Você não é o que as pessoas dizem que você é. Você não é o que você pensa que você é. Você é o que a Bíblia diz que você é. E você tem que partir desse ambiente, desse lugar. Isso é viver justiça de Deus. Nós vivemos num mundo desequilibrado, irmãos. Num mundo que produz comida para 12 bilhões de pessoas e só tem 7 para 8 bilhões. E tem gente morrendo de fome. Isso é desequilíbrio. Nós temos um mundo de quase 8 bilhões de pessoas e ainda pessoas morrem de solidão. Isso é desequilíbrio, irmãos. E justiça é trazer equilíbrio. Nós precisamos entender como Deus funciona. Deus chama Moisés e diz: sobe a mim. Ele não diz sobe o monte, ele diz: sobe a mim no monte. Ou seja, você vai subir para estar comigo. Eu tenho um propósito com você. E Moisés subiu. E Moisés ficou lá com Deus 7 dias. Deus só apareceu no 7º. 6 dias Deus não apareceu. Deus chamou você para ouvi-lo. Diz: vai lá que eu tenho uma instrução para você. Moisés sobe e Deus não fala. Quem é que aguenta esperar 6 dias para Deus falar, irmão? Deus chama você para conversar e não fala nada. Deus não fala comigo. Talvez a última vez que Ele falou você não ouviu. Talvez a última vez que Ele falou você não obedeceu.
Irmãos, enquanto tiver muitas vozes gritando dentro de você, você não vai ouvir a voz de Deus. Você pode estar ouvindo a voz da sua vontade. Você está ouvindo a voz dos seus traumas, das suas dores. Porque quando Deus fala, irmão, tudo isso cai por terra. O problema é que se nós ouvirmos outras vozes que não sejam de Deus, nós sempre vamos buscar Deus a partir das nossas necessidades e das nossas dores. Aí a gente vai para a igreja fazer uma campanha para ganhar coisa que já é nossa por herança. Já é nosso. E a gente está lá mendigando a Deus. Dizendo, Deus me dá, Deus diz, já é seu. Só que eu não dou herança para criança. Herança não se dá para criança. Gálatas 4 diz que se o herdeiro for menino, de nada ele difere de um escravo, ainda que ele seja senhor de tudo. Os pais que deixam herança para os filhos não podem assumir antes dos 18 anos, eles têm que ter maior idade. Agora, imaturidade não é pecado, desde que eu me permita crescer, desde que eu me permita entrar no lugar que Deus tem para mim. Por isso eu preciso estar servindo ao Senhor. Por isso eu preciso estar com o Senhor, para crescer naquilo que o Senhor me mandou, crescer em graça e em conhecimento. Você está me entendendo? Está aqui comigo? Está dentro? Está entrando essa palavra? Glória a Deus. Então, irmãos, eu gosto muito de um texto que diz em Romanos 12, que diz assim: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem em oração. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem em oração. Você não vai conseguir nada na vida sem correr riscos. Você não vai conseguir nada na vida sem correr riscos. E o maior risco talvez que um cristão tem que correr é esperar em Deus. Esperar em Deus. Por isso está tanta gente cansada trabalhando para Deus. E homens cansados negociam valores. Isaú chegou cansado do campo e vendeu o seu direito de primogenitura. Por quê? Porque chegou cansado. Homens cansados não pensam. E descanso é tão importante que Deus trata como mandamento. A maioria das coisas que nós estamos passando hoje é porque nós não tivemos paciência para esperar. Nós queremos ajudar Deus com a nossa fé. Eu sei, irmãos, eu não sei tudo, mas algumas coisas eu já experimentei. Eu tenho 58 anos, vou fazer 59 em fevereiro, 25, depois eu mando o endereço para você. Eu me lembro quando eu novo convertido, eu queria fazer a obra de Deus. Nós tínhamos lá em Itajaí o corredor do milagre. Corredor de fogo, lembra lá? Meu Deus, era forte, irmão. Caía demônio, caía gente da unção, a gente não sabia mais quem era quem. Misturava tudo. E tinha uma irmã confusa, ela me chamava e dizia assim: pastor, porque as pessoas estão dizendo ali que quando cai para frente é demônio, quando cai para trás é na unção. O que é que o senhor acha? Eu digo, cai para o lado, minha filha, para não ter problema com ninguém. Você cai para frente, né? E a gente fazia de pilha de pessoas e caía na unção, acontecia tanta coisa, irmão, tantas maravilhas. Porque Deus, sabe, Deus está ali, Deus quer você. Deus explora a sua vontade, mesmo que você não tenha conhecimento. Eu me lembro que eu fui expulsar o demônio de uma pessoa uma vez, ele mordeu meu braço, eu peguei o braço dele e mordi também. Eu não tinha sabedoria, mas eu tinha muita vontade de ver aquela pessoa livre. Eu não tinha sabedoria, irmão. Nós já botamos, como é que chama? Óleo ungido em água e demos para a pessoa tomar. Não sei se curou alguma coisa, mas que limpou, irmão. Deve ter dado uma diarreia brava. Mas pastor, por que você fala isso? Porque eu era menino. Mas eu tinha vontade. Sabe quando você está começando no ministério, quando você está começando na fé, Deus deixa você ferir a rocha. Deus diz assim, pode ferir a rocha, meu filho, vai sair água, você é meu garoto, vai lá. Aí você está lá ferindo a rocha, e está saindo água, e todo mundo está bebendo, a igreja cheia, coisa linda, mas chega um dia que Deus diz, chega. Não é mais assim. Sabe, não é mais assim. Agora eu quero que você fale com a rocha. Fale com a rocha. Aí Moisés foi e falou com a rocha, não funcionou, porque quando Deus muda o modus operandi, você tem que esperar em Deus. E eu vejo que de novo Deus está mexendo na igreja do Brasil, irmãos. Ele está mudando a forma de fazer, a forma de ser, a forma de estar.
Deus está mexendo em muita coisa. Parece que está tudo confuso, mas não está. Deus está alinhando a sua casa. Amém? Você não tem que ir para a internet bater em ninguém, falar mal de ninguém. Quando você quer condenar um prédio que está torto, você constrói um reto do lado. O prédio reto denuncia tudo que está torto ao seu redor. Constrói uma vida com Jesus, constrói uma vida no seu lar, constrói uma vida com seus filhos, constrói uma vida de uma segurança financeira. Certamente tudo que está torto. Morava numa casa torta. Só estou te relaxando, calma. Isso, quando você olhar só está o cabo da faca de fora. É assim que Deus vai trabalhando. Você está me entendendo, irmãos? Chegou um dia que Deus disse: você não pode mais ferir a rocha. Mas Senhor, está funcionando, mas eu não quero que funcione. Eu quero que dê fruto. E Moisés falou, não funcionou. Era para ter esperado, ele não teve paciência de esperar. Foi lá e foi fazer o que ele sabia. O seu pior obstáculo é você fazer o que você já sabe. E você não se abre para o novo de Deus. Deus tem algo novo para fazer aqui hoje, irmãos. Tem algo que você nunca experimentou e você... Não, mas isso aí não é de Deus. Quem é você para saber o que não é de Deus? Me diga. Os meus caminhos não são como os seus caminhos, os meus pensamentos não são como os seus pensamentos. Os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos. Assim como cai a neve e a chuva do céu e para lá não torna, mas antes da semente é o que semeia e pão ao que come, assim é a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, ela prosperará para aquilo que foi designada. Chove aqui em São Paulo? Claro que chove, a terra da garoa. Chove, neve não cai aqui, mas lá no sul cai. Você vê a chuva descer? Vê, mas você não vê ela voltar. Mas ela volta. E sabe por que você não vê ela voltar? Porque o processo chama-se evaporação. É isso que Isaías 55, versículo, está na Bíblia? Versículo 8 em diante diz o quê? Os meus caminhos não são como os teus. Assim como desce a chuva e a neve para lá não torna, mas antes da semente é o que semeia e pão ao que come, assim a palavra que sai da minha boca. Então quando alguém profetiza assim para você, Temer, já pensou? Você já recebeu uma mensagem assim: eis que eu te digo, filho meu, você vai... Não é assim, não é bom demais, gente? Não é bom receber uma palavra, pastor Pedro? É bom demais, irmão. E às vezes o cara nem ouve tudo, ele já cai, já rola, e daqui a pouco ele acorda e diz: o que é que ele disse mesmo? Que ele está mais preocupado em receber do que entender. Toda profecia, ela tem 3 etapas: revelação, interpretação e aplicação. Nós não temos falta de revelação, nós temos a dificuldade de interpretação correta. E da forma que interpretamos é a forma que aplicamos. Então Deus falou e fala toda hora, todo instante. Deus mostra sinais toda a vida. Nós é que interpretamos a partir da nossa necessidade e não a partir da vontade de Deus. Você está me entendendo, querido? A chuva cai, você vê. A neve cai, você vê, mas ela torna. Então toda palavra que você recebe de Deus é bom demais. E o bom que seja na frente de todo mundo, para todo mundo ver que eu também tenho chamado. Mas qual é o objetivo dessa palavra? É não voltar vazia. Ela pega você e leva você para Deus. E aonde estiver o teu tesouro, aí está o teu coração. Então toda palavra que você recebe, ela não volta vazia, mas ela volta. Então quando você recebe, você até anota: Deus falou comigo. Aí você fica: Deus falou comigo, mas faz 3 meses que Deus falou e não acontece nada. Faz 6 meses, faz 6 anos, faz 10. Esse vinho novo tem que decantar dentro de você primeiro, querido. O problema é que você não espera o vinho decantar. Se abre, bum, já quer beber tudo. E Deus diz: calma. Por isso que eu não me impressiono com explosões, eu me impressiono com continuidade. Eu me impressiono em ver uma pessoa 30 anos depois fazendo a mesma coisa, com o mesmo coração, com as mesmas lágrimas nos olhos, investindo o mesmo recurso, o mesmo tempo. O que impressiona Deus não é explosões, irmãos. Tudo que nasce grande é monstro. Avivamento não é a tampa voando, é o fundo caindo.
Avivamento não é você sair daqui alegre comigo, é triste com você mesmo, entendendo que a palavra confrontou sua mente para revelar seu coração. A palavra de Deus, ela nos confronta na mente para revelar como nós estamos. Esse é o objetivo de Deus. Sempre que o evangelho é aberto, eu digo, cara, eu preciso melhorar. Sempre que a Bíblia é aberta, eu estou há 30 anos tentando melhorar. Todos os dias eu sei que eu posso melhorar um pouco mais. Todos os dias eu recebo um ponto novo na medida de Deus. E cada encontro com Deus eu perco algo meu e ganho algo dele. Os meus traumas, as minhas dores, as minhas esquisitices, os meus medos, as minhas culpas vão ficando para trás. E cada dia mais a glória de Deus vai se invadindo, vai me invadindo. Isso é avivamento, irmãos. Mas como a gente não consegue apalpar, como a gente não consegue ver, a gente fortalece a nossa vida a partir do imediato. A gente quer coisas imediatas. E a gente esquece o invisível e o eterno. Sabe quem tem pressa? Quem tem pressa é a sua carne, porque ela tem prazo de validade. A carne vai viver de 60 a 70, diz a Bíblia. Alguns por sua robustez chegam a 80. E o que passa disso pode ser câncer e enfado. A carne tem prazo de validade, por isso que ela está com pressa. Por isso que ela quer ter prazer antes de ter aliança. Por isso que ela quer prosperar antes de trabalhar. Por isso que ela quer crescer antes de respeitar os processos. Mas o Espírito não. O Espírito é eterno, o Espírito tem tempo. E vamos mudar as nossas mensagens. Deus está com pressa. Deus não está com pressa. Pressa é defeito de quem está atrasado, e Deus não está atrasado em nada. Ele é Deus, Ele está no mesmo lugar que esteve sempre, no governo de todas as coisas. Aleluia! Vamos apressar, porque Deus está com pressa. Deus não está com pressa, gente. Por isso que Ele disse, sobe para me ouvir. Moisés ficou lá sentado numa pedra, sei lá o que Moisés fez. Não sei se ele levou o celular, jogou o jogo do tigrinho, não sei. Eu não sei o que ele fez, mas ele ficou lá esperando 6 dias e Deus não aparece. Eu vou ficar lá esperando o Senhor? Para quê? Para Deus falar. Sem sentir? Sem sentir. Sem ver? Sem ver. Sem ouvir? Sem ouvir. Até que todas as vozes morram dentro de você. Até que todos os medos, todas as coisas morram dentro de você. E quando Deus fala, irmão, sabe, quando Deus falar com você, Ele tem uma missão para você. Toda vez que Deus fala, Ele tem uma missão. E as pessoas, Deus fala comigo, eu quero que Deus fale comigo. Rapaz, você não sabe o que é Deus falar com você, não. Vai mudar a sua vida, vai detonar com a sua vida. Vai virar confusão, porque você estava tão organizado. Tem gente que está tão organizada que se Deus chegar agora atrapalha. Ele não deixou nem um hiato no meio para se mover a partir da vontade de Deus. Por isso, irmãos, nós precisamos saber que Deus tem um protocolo para restauração e para restituição. E o protocolo é a sua voz, é a sua palavra. Irmãos, eu sou sanguíneo hemorrágico pingando. Eu sou sanguíneo hemorrágico pingando. Mas é ansioso? Não, eu não acho que eu não sou ansioso. Eu sou mega ansioso, irmão. Ultra ansioso. Se Deus não me doutrinar, eu vou acabar fazendo o que Deus não quer. Deus não me chamou para trabalhar para Ele, Ele me chamou para estar com Ele. O trabalho é o extrato do meu relacionamento com Ele. Deus chama os discípulos, depois você lê Marcos capítulo 3, versículo 13. A Bíblia diz que Deus chamou os discípulos para estar com Ele e os enviou a pregar, depois que Ele enviou a pregar. Deus te chama para estar com Ele, irmãos. Oração não é para me dar ideia para Deus. Oração não é para me pregar para Deus, é para mim ficar ali quieto, ouvindo. Deus fala comigo. Quebranta o meu coração, Senhor. Aí você fica ali meia hora, 1 hora, não acontece nada, irmão. A alma fica gritando na porta. Sai daí, rapaz, você tem tanta coisa para fazer. Isso não está adiantando de nada. E você fica lá, e além de você não entender nada. E ainda bem que você não entende, senão você manipula até a oração. E você fica ali.
Não acontece nada, irmão. Aí você fica, cara, tempo perdido. Aí você embarca no carro. Na hora que você está andando, para um carro na sua frente com adesivo: eu estou te ouvindo. Aí você diz: está falando. Tudo fala na presença de Deus. O problema é que eu estou tão ocupado com tantas coisas que eu não estou ouvindo mais a Deus. Deus nessa noite está dizendo: sobe aqui a mim e me espera lá. Sobe aqui a mim. Se acha que a minha vida espiritual ela está no púlpito, eu posso pregar sem a presença de Deus. Eu sei pregar. Eu posso fazer culto sem Deus. O que eu não consigo é viver sem Deus. Eu não consigo mais. Eu não consigo mais, irmãos, sem dar um cheiro todos os dias antes de dormir. E o dia que eu esqueço, eu ouço meu nome de madrugada. Eu não estou falando isso para você achar que eu sou espiritual, não. Porque quando você cria um relacionamento, já não é mais você que busca Deus, é Deus que te busca. E começa a revelar coisas para você, coisas que nem a NASA sabe. Começa a contar coisas para você que você não estudou. Você está vendo, mas você não estudou, cara. Ele começa a te contar coisas que você fica pensando: para quem eu vou falar isso? Onde eu vou dizer isso? Deus nessa noite te chamou aqui para dizer: me espera lá. Mas que garantias que eu tenho? Vamos parar de servir a Deus por garantias. Vamos servir a Deus porque Ele está nos dizendo: espera lá. Mas eu não estou sentindo, eu não tinto nada, não estou tintindo. Você não tem que tintir. Você tem que obedecer. Você tem que obedecer. Se Deus falou espera lá, espera lá. Quantos dias for preciso. Quantos dias for preciso. Sem sentir, sem ver, sem ouvir. Mas que garantias eu tenho? Porque foi Ele que mandou você esperar. Eu não vou cansar, não. A minha Bíblia diz, e a sua também, que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão com asas como de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Você tem garantias de Deus. Por isso, irmãos, eu quero estar aonde Deus está, mas eu não quero estar mais aonde Deus esteve. Eu não quero estar mais aonde Deus esteve, porque isso compromete o espírito profético. O espírito profético me move. A Bíblia é profética. A igreja é profética, porque se ela não for profética, ela vai se tornar patética. Ela vai trabalhar para ganhar coisas que ela já é dela. Ela não sabe que é dela. Por quê? Porque ela não tem relação com o Criador. Ela não tem relação com aquele que o fez. Nós precisamos entender. Amém, irmão? Mas pastor, para mim é tudo tão difícil. Eu sempre cito isso em algumas pregações que falo disso. A minha filha, a esposa do Charles, a Bruna, quando ela era menininha, ela precisava de uma coisa na escola que eu não tinha naquela época o recurso para dar. E ela parou chorando na minha frente, menininha. Disse: pai, por que tudo para nós é mais difícil? O senhor é um homem de Deus, a mãe é uma mulher de Deus, vocês são um casal lindo, vocês fazem tudo certinho. A gente vai na igreja, o senhor é dizimista. Por que para nós tudo é difícil? Parece que tudo é mais difícil. Eu disse: calma, filha, não é assim. É sim. Eu disse: minha filha, as exigências de Deus são para os íntimos. Quanto mais íntimo você for, mais exigências de Deus virá sobre você. Quanto mais íntimo você for, mais você vai ter que abnegar-se de algumas coisas. Não é por causa da regra, porque Deus não é Deus de regulamento, Deus é Deus de relacionamento.
A regra é forte onde o relacionamento é fraco. Toda vez que você precisa ressaltar muito a regra de Deus, é porque o relacionamento com Deus está furado. Deus não recebe nada obrigado. Amor obrigado é estupro. Deus não recebe nada, nem oferta. Então nós precisamos entender isso. Deus me chamou para estar com Ele. Eu quero estar onde Deus está. E Deus, porque Deus quis estar onde eu estou. Por isso que Ele se fez carne e habitou entre nós, irmãos. Jesus se fez carne e habitou entre nós, porque se o Deus que eu sirvo veio estar entre nós, se o Deus que eu sirvo teve fome, teve sede, o Deus que eu sirvo pediu oração lá para 3 amigos, Pedro, Tiago e João, no jardim, ele disse: olhem comigo, eu estou angustiado. Olha, o Deus que salvou o mundo estava angustiado. O Deus que salvou o mundo estava angustiado. Claro que isso foi antes da cruz. Mas isso para deixar o quê? Deus se cansa? Não, mas Ele descansou no 7º dia. Por quê? Quando Deus faz as coisas, muitas vezes não tem a ver com Ele, tem a ver comigo. Ele está me deixando um princípio, está me deixando um modelo, está me deixando um ensino. Deus não se cansa nem se fadiga, diz a Bíblia, mas Ele descansou no 7º dia. Porque isso não tem a ver com Ele, tem a ver comigo. O Deus que você serve, Ele desceu e habitou entre nós. Se fez carne, foi gente. Jesus era gente, e há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Quando você estiver na eternidade, a Bíblia diz que do lado de Deus tem um homem. Não é um anjo, é um homem sentado à destra do Altíssimo. É um homem e ele não tem um diploma na mão, não. Ele tem uma cicatriz. Diplomas são importantes, mas eles sinalizam o que você aprendeu. Mas cicatrizes sinalizam que você venceu. E não adianta eu aprender uma vida inteira e não vencer na vida. E quando é que eu venço na vida? Quando eu enriqueço? Não. Quando eu sei quem eu sou. Quando a minha mente e o meu coração, esse côvado de distância, esses 45 centímetros de distância que é um côvado entre a mente e o coração, quando eles estão sincronizados com a vontade de Deus, quando eu aprendo a pensar com o coração e a sentir com a mente, meu Deus, você não vai precisar mais de uma música triste, você não vai precisar mais de uma mão na sua cabeça, você não vai criar demandas para a sua igreja. Irmãos, quando você descobre quem você é, o diabo não tem problema de você ser cristão evangélico. Ele tem problema quando você descobre que é filho. Porque daí você não trabalha mais por um salário, você trabalha por uma herança. Você trabalha por um legado. Quando você descobre quem você é, Satanás tem problema. Então o desequilíbrio também é entender que tem coisas que Deus me chamou para fazer juntos e eu não posso fazer sozinho. Igreja se faz junto. Você sozinho não é igreja, você sozinho é membro. Você não é igreja. Corpo é só quando estamos juntos. Somos corpo, assim bem ajustados, diz a Bíblia. Ajustados para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do ministério. Meu amigo Asaf Borba canta essa canção. Somos corpo assim bem ajustado, completamente ligados, unidos, vivendo em amor. Uma família sem qualquer falsidade. Vivendo a verdade, expressando a graça do Senhor. Isso é igreja, irmãos. Então o recado que eu tenho para ti hoje, Ibirapuera: sobe lá e me espera. Eu não estou com pressa com você, eu vou fazer no tempo certo, porque Deus faz tudo perfeito ao seu. Deus faz tudo perfeito ao seu. No tempo de Deus você não pesca, é o peixe que pula dentro da rede. No tempo de Deus, Adão não plantou o jardim. Quando ele acorda, o jardim estava pronto. Porque na presença de Deus, é Deus quem faz primeiro. Por isso que Deus tirou aquele povo da escravidão lá do Egito.
Aquele povo amassava barro o dia inteiro para comer. Amassando barro para comer, amassando barro para comer. Quando Deus tira eles e traz para o deserto, qual é a primeira coisa que Deus muda? É o cardápio. Deus diz: agora vocês vão comer antes de trabalhar, para vocês aprenderem que na minha presença sou eu quem faço primeiro. Por isso que agora eles acordam de manhã, estava caindo maná. O que é isso? O que é isso? Maná, maná, o que é isso? Eles trabalhavam para comer, agora eles estavam comendo para ir trabalhar. Você está me entendendo o que é andar na presença de Deus e o que é andar fora? Quem plantou o jardim? Foi Deus ou foi Adão? Foi Deus. Quando Adão acordou, o jardim já estava plantado, a semente já estava na terra. Adão cultivou o jardim. O que é cultivar? Ele colhia, comia e replantava. Na presença de Deus, é Deus quem faz primeiro. Então qual foi a primeira atitude de Adão? Foi plantar ou foi colher? Então você não planta para colher, meu filho. Você colhe para replantar. Você deu oferta hoje? Deu oferta? Por que você deu oferta? Porque você tem, ninguém pode dar o que não tem. Se você tem para dar, quem deu para quem primeiro? Você que está dando para Deus ou Deus que te deu para você dar? Então mude a sua mentalidade. Você não é um escravo negociando com Deus: vou te dar 50, você tem que me dar 100, porque diz a Bíblia que o Senhor dá dobro. Você não precisa lembrar do que Deus disse. Você não precisa lembrar Deus do que Ele disse. Você precisa lembrar você. Quando Adão nasceu, quando Adão foi criado, o jardim já estava lá. Adão comia e replantava, comia e replantava, comia e replantava. Aí Adão peca. Deus diz o que para ele? Agora você vai ter que lavrar a terra da qual foste tirado. Deus estava dizendo o seguinte, mas ele já era lavrador. Deus estava dizendo o seguinte: aqui na minha presença você colhe para replantar. Lá agora você vai ter que plantar para colher. Então a doutrina de plantar para colher é uma doutrina de um homem caído, não de um homem ressurreto. Bugou, né? Amém. Eu sei que buga, porque a gente está tão acostumado com uma forma. E quando Deus diz: sobe aqui e fica quieto, porque eu vou falar, eu vou te dar uma missão. Você vai fazer coisas sobrenaturais. Irmão, Moisés ficou lá sentado 6 dias, esperando. No 7º, ele estava envolvido na glória de Deus, mas não tinha voz, não tinha visão. O povo lá embaixo vendo, tinha fogo lá em cima. O povo disse: meu Deus, o monte está pegando fogo, Moisés está lá no meio. E Moisés não estava sentindo nada. Pastor, o senhor tem desafios na vida? Eu tenho, irmão. Qual é? Eu queria orar ao Senhor o tanto que as pessoas pensam que eu oro. Eu queria ser tão santo o tanto as pessoas pensam que eu sou. Por isso você não pode vender um produto que você não é. Não deixe as pessoas pensar numa coisa de você que você não tem. Eu sou alguém como você que precisa de Deus todos os dias. E eu só estou aqui ensinando porque o que eu estou te ensinando curou a minha vida, curou a minha casa. Eu não sou digno de falar do evangelho que não me curou. Eu só estou falando porque ele me curou. E se foi bom para mim, deve ser bom para você também. Não pense que não existe ultra-homens, super-homens. Não existe, irmãos. Todos nós queremos a mesma coisa. Nós queremos servir a Deus. Amém? Então sobe lá e fica lá. Espera o Senhor. Deus tem uma missão para você. Não tenta fazer. Deus tem uma missão para você. Espera no Senhor. Fica quieto. Amém? Deixa Deus fazer. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Enquanto você está nativa, você não para ouvir a Deus. E aí, por não parar, não ouvimos. Por não ouvirmos, não entendemos. Por não entendermos, não desfrutamos. E aí vivemos uma vida cristã que parece que Deus queria judiar de mim e Ele me deu uma igreja para cuidar. A impressão que eu não era crente, eu não tinha luta. Agora eu estou cheio de luta, só porque eu vim para a igreja. A gente acha que Deus maltrata a gente. Como é que está, irmão? Tem irmão que eu nem pergunto mais como ele está. Porque quando você pergunta: como é que você está, irmão? Ele já vira a cabeça: estou mal.
estou mal. Estou mal. Seja verdadeiro, você tem que dizer que está mal mesmo. Mas você vai estar mal, quantos anos você está mal? Talvez seja porque você não está ouvindo a Deus. Porque Deus não te chamou para te judiar. Servir a Deus é uma aventura, irmão. É uma benção, é bom demais ser crente, irmão. Meu Deus, é bom demais ser crente. Eu acordo de manhã já com vontade de falar de Deus. Porque é bom demais. Mas fica lá, irmão, sobe lá e fica lá. Tem coisas que Deus chamou você para fazer sozinho, você quer fazer junto. Está com Deus, você tem que estar sozinho. Eu deixo a Iraci, eu deixo os meus filhos, eu deixo as minhas netas, e eu vou lá. Às vezes segunda-feira eu acordo, tem tanta coisa para resolver, irmão, tanta gente querendo falar comigo. Meu Deus, só quem gosta de crente é Jesus. É tanta gente ligando, missionários ligando, pastor, dá para mandar aquela oferta da editora ligando, pedindo o prefácio do livro, a outra, irmãos, o financeiro ligando, família ligando, todo mundo ligando, irmão. Eu acordo assim, eu disse, Deus, por onde eu vou começar? Eu pego uma xícara de café, me tranco e fico lá. Fico lá, irmão. Ah, se tu é macho, vem aqui embaixo, para ver se não te agarra agora. Aleluia. Aleluia. Irmão, quando eu saio dali, todos os problemas que eu tinha para resolver, todos ainda estão lá me esperando. Não mudou nada. Mas eu mudei. Eu tenho uma palavra para todo mundo. Trato com carinho, trato com amor. Até o cachorro, quando ele olha para mim, que ele vê que eu estou mal, a vontade do cachorro, se ele falasse, é dizer, vai orar, meu irmão. Vai ficar sozinho com Deus. Eu vim aqui dizer uma coisa para você, irmão, com muito amor no meu coração, no meu espírito. Entra no teu quarto, fecha a tua porta. Fecha a tua porta, sabe o que é fechar a porta? Ninguém me vê como você. Aleluia. O que você é, sem ter que falar o que você faz, esse é o seu verdadeiro eu. Quando Adão caiu, Deus não perguntou o que ele tinha feito. Deus perguntou, aonde você está, Adão? Deus já sabia o que ele tinha feito. Deus quer saber onde você está por aquilo que você fez. Deus nessa noite quer tirar você de trás da árvore. Adão disse assim, Senhor, eu estou aqui. Pode se assentar um pouquinho. O voo foi cancelado. Ninguém me toca como você. Adão escondido atrás da árvore. E Deus faz de conta que não sabe de nada. Esse Deus não é gente, né? Ele vai entrando no jardim e pergunta, Adão, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. E Adão está escondido. Deus pergunta, aonde você está? Deus não perguntou o que ele fez. Você acha que Deus está te julgando pelo que você fez, e Deus está tentando tirar você da onde você está. E Adão disse assim, Senhor, eu ouvi a tua voz e tive medo, porque eu estou nu. Aí Deus pergunta, quem falou que você está nu? Ou seja, quem você está ouvindo agora? Quem você está ouvindo agora, Adão? Você não me ouve mais? Adão, rapaz, eu venho aqui todo dia e vejo você nu.
E você também se via nu. A diferença é que Adão olhava para Deus, olhava para ele a partir de Deus. Agora ele quer olhar para Deus a partir dele. Quando você olha para Deus a partir de você, você tem medo de Deus. Você tem vergonha de Deus. Você tem a sua culpa, o seu medo te afasta de Deus, porque você fez algo que pisou na bola. O problema é que você olha para você. Quando Adão estava com Deus, ele olhava para ele a partir de Deus. Então ele olhava para ele através de Deus. Agora ele quer olhar para Deus através dele. Os meus caminhos não são como os seus. Os meus pensamentos não são como os seus. O problema não é fazer errado, é crer errado. Porque se você faz errado, alguém pode te ensinar a fazer certo. Mas quando você crê errado, você faz errado achando que está fazendo o certo. Então nessa noite o Senhor vem mexer na sua natureza, na sua crença, para dizer: não olhe para mim através de você. Por isso que eu quero você comigo, para você se esvaziar de tudo que você é, do que você tem, do que você faz. Quando Deus veio no 7º dia, Deus deu uma missão para Moisés. Mas pastor, eu faço a obra de Deus há quantos anos? Eu faço há 30. Fui criado na igreja até os 14 anos. Depois desviei, meus pais se separaram. A gente virou bagunça lá em casa. Meus bisavós eram presbiterianos, meus avós. Aí a bagunça entrou lá em casa. Dos 14 aos 28 eu fiquei fora. Mas quando eu voltei, quantas noites eu passei numa esquina, cheirando cocaína e pregando Jesus para as pessoas que estavam ali. E eu dizia: Jesus, Deus é bom. E tinha uns que faziam assim, ó: Deus me livre, cara. Isso aí é coisa de crente, você está falando disso. Mas eu sou crente. Eles dizem: você é crente, você está bem doido, está maluco aí? Eu falava uma coisa para eles que eu não entendia, mas hoje eu entendo. Eu dizia assim: o diabo pode ter a minha mente, mas nunca terá meu espírito. Porque o meu espírito quem soprou foi Deus. Então eu estou servindo o diabo com a minha mente, mas eu não estou servindo com o meu espírito. Por isso que no inferno não tem adoração. Porque o homem que vai no inferno vai no espírito, e o espírito não reconhece outro Deus. Por isso nessa noite o Senhor quer libertar aqui a sua mente das suas crenças, das suas religiosidades, dos seus medos, das suas culpas, que está afastando você de Deus. E você acha que é o diabo. Não é o diabo já foi vencido na cruz. Quando você te vi pasar con sal en la piel y yo sin plan me perdí también. Tu risa cayó como fruta al sol, me dejó mordido directo al corazón. Y no sé fingir cuando estás aquí, se me va la voz, se me va el pulso. Mírame así, quédate así, que si tú me llamas yo vuelvo por ti. Dame tu nombre, dilo otra vez. Dame tu nombre, que yo lo sé. Si tú me miras, pierdo la fe. Dame tu nombre y me quedo bien. Te vi pasar con sal en la piel y yo sin plan me perdí también. Tu risa cayó como fruta al sol, me dejó mordido directo al corazón. Y no sé fingir cuando estás aquí, se me va la voz, se me va el pulso. Mírame así, quédate así, que si tú me llamas yo vuelvo por ti. Dame tu nombre, dilo otra vez. Dame tu nombre, que yo lo sé. Si tú me miras, pierdo la fe. Dame tu nombre y me quedo bien. Te vi pasar
con sal en la piel. Y yo sin plan me perdí también. Tu risa cayó como fruta al sol. Me dejó mordido directo al corazón. Y no sé fingir cuando estás aquí. Se me va la voz, se me va el pulso. Mírame así, quédate así, que si tú me llamas yo vuelvo por ti. Você veio para a igreja, o Senhor te entregou um demônio derrotado. O seu maior obstáculo é aquilo que você já sabe, porque o que você já sabe, você não precisa mais da ajuda de Deus. E tudo que Deus quer é deixar que você deixasse Ele participar de tudo que você faz, de tudo que você tem e de tudo que você é. Deixa Deus participar. Quando você oferta, Deus não está pedindo seu dinheiro. Ele não precisa de dinheiro. Ele só está querendo participar de tudo que você tem. Você está dizendo: eu creio que foi o Senhor que me deu, por isso eu estou devolvendo. E Deus está disposto a te devolver tudo que você... Deus está disposto a te dar tudo que você estiver disposto a devolver. Ana não tinha filho, não podia ter filho, e ela foi pedir um filho, e ela percebeu que o lugar que ela foi pedir um filho estava mais estéril do que ela. Então ela disse: se o Senhor me der um filho, eu te dou um sacerdote, que não tem aqui. Se o Senhor me dá um filho, eu te dou um sacerdote, vamos negociar? Deus disse: é nós. Porque Deus está disposto a te dar tudo que você estiver disposto a devolver. Por isso que Ele te deu vida, para depois ouvir da sua boca: eu quero devolver para o Senhor a minha vida, a minha mente, meu coração, minhas expectativas. Se você entregar a sua vida para o Senhor, é por isso que eu não posso te abençoar. Eu não posso abençoar uma vida que Deus quer que você perca. Porque Evangelho é Cristo em vós, a esperança da glória. É Cristo em você. Você não está na igreja para melhorar de vida. Quem te convidou para isso mentiu para você. Você está na igreja para ser transformado. Novo céu e nova terra está sendo preparado para quem nasceu de novo. Novo céu e nova terra. Não, mas eu só quero ir para o céu. Não, Deus não quer que você vá para o céu. Deus quer que você viva no novo céu e na nova terra. Nenhuma vez Jesus falou que ia para o céu. Ele disse: eu vou ao Pai, e não vos deixarei órfãos, e vou preparar um lugar para onde eu estou. Ele já estava. Vós estejais também. Aleluia. Amém. Mas você quer ir embora daqui. Você quer fechar os olhos e deixar tudo aí. Deus tirou o povo do Egito antes ou depois das pragas? E por que você quer ir embora antes das pragas? Nós só não podemos ter a mente de Faraó, que temia as pragas, mas não temia Deus. Se você teme a Deus, as pragas não vão te alcançar. Fique tranquilo. E se eu morrer? Se eu morrer é lucro. Ninguém pode matar quem já morreu. Ninguém pode matar quem vai viver eternamente. Então parta do princípio sempre: Deus é bom, Deus é justo, Deus é amor, Deus é vida. Mas como assim, pastor? O homem que escreveu aqui: não matarás, já tinha matado um homem. Porque Deus escreveu a primeira pedra. Adão quebrou. O que Adão está fazendo aqui, né? Adão é metido, que ele tem que ficar lá no jardim dele lá. Deus escreveu a primeira pedra, Moisés quebrou. A segunda não foi Deus que escreveu. Ninguém mandou ele quebrar. Mas Moisés está virado. Eu não acredito que ele quebrou só porque estava bravo. Eu acredito, mas daí você vai me chamar de herege. Mas não tem problema, muita gente chama. Quando Moisés desceu e o povo estava adorando o bezerro,
Moisés viu o povo adorando o bezerro e ali estava escrito na pedra: não adorarás outro Deus diante de mim. Só que o povo não sabia disso. Eu acredito que Moisés quebrou a pedra para manter o povo na ignorância, porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Porque para Deus é muito melhor que você não saiba do que você sabe e não faz. Por isso que aquele que é muito dado, muito é exigido. Aquele povo estava adorando um bezerro enquanto Moisés estava lá em cima com Deus. Eu te pergunto, onde é que você quer estar? Você quer estar sozinho com Deus lá esperando Deus, ou você quer estar adorando um Deus que você criou? E o povo nem pediu um bezerro. Você acha que o povo pediu bezerro? O povo não, disse: Arão, dai-nos um Deus. Arão que deu o bezerro. E por que Arão deu o bezerro? Porque era o Deus dele ainda. E o povo adorou. Por quê, pastor? Porque o povo sempre adora o Deus do seu líder. Se o Deus do líder for dinheiro, o povo adora dinheiro. Se o Deus do líder for fama, o povo adora fama. Mas se o Deus do líder for Deus, você acha que o povo vai adorar o quê? Vai adorar a Deus, querido. Então, por favor, não pense que Deus julgue como a gente julga. Deus pegou a canção de um adúltero em Salmo 51, curou esse cara, pegou a canção que ele fez para Deus, pedindo misericórdia, pedindo: crie em mim um coração puro, renove em mim um espírito inabalável, não me lance fora da tua presença, não retires de mim o teu espírito, torna a dar-me alegria. Ele já teve alegria, ele está pedindo: dá-me de novo, dá-me alegria de novo pela tua salvação. Então eu ensinarei os transgressores dos teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Deus pegou a canção desse cara e colocou nas escrituras. Esse cara que foi perdoado por Deus. Por isso você é um membro do corpo. Para a gente ter um corpo saudável, um membro precisa ser saudável. Um membro saudável, irmão, ele gera saúde em todo o corpo. O que é um câncer? Um câncer é uma parte morta do corpo que está absorvendo toda a saúde do corpo, irmãos. Por isso eu não posso ser um câncer no corpo de Cristo. Eu tenho que ser um membro saudável do corpo de Cristo. Mas para isso eu preciso ouvir a Deus. Eu não posso ouvir só Luiz Hermínio. Eu posso te levar até um lugar, mas tem um lugar que quem constrói em você é Deus, não sou eu. Então, quando Deus quer te ensinar a ouvi-lo, Ele fica em silêncio, até que todas as vozes morram dentro de você, até que ninguém mais grite por direito dentro de você, até que tudo vá para o seu lugar, se organize dentro do seu interior. Então, quando Deus fala, Ele cria. Quando Deus fala, Ele cria. Deus criou tudo pela palavra. Deus disse: haja luz, e ageu. E houve. Vocês ficam muito sérios, tem que dar uma relaxada, gente, senão a palavra não entra. Relaxa. Deus disse: haja luz, e houve luz no primeiro dia. E o sol Ele só fez no quarto, e já havia luz no primeiro. Mas o sol Ele só fez no quarto, e já havia luz no primeiro. Eu te pergunto, o que é que ilumina o dia? É o sol ou é a palavra? É a palavra. Então é dela que você precisa. Se você não parar para ouvir, você não vai ter dias iluminados na presença de Deus. E agora, com muita sobriedade, eu peço para você ficar de pé. Deus está esperando de você uma reação. Hoje nós conversávamos na mesa do almoço, né, Israel? A glória de Deus invadiu a nossa mesa. Por quê? Porque para cada ação terrena, Deus tem uma reação para você espiritual. O que é que o Senhor diz? Quando alguém te ferir uma face, você faz o quê? Você faz o quê? É fácil dar outra? Claro que não, dá vontade de bater no cara, não dá? Para cada ação terrena, você precisa ter uma reação celestial. Se alguém te convidar para ir a uma milha, você tem uma reação espiritual. Você vai? 2. Se alguém te convidar, se alguém te tirar a túnica, a capa, você dá também a túnica. Deus não está dizendo que você tem que ser bonzinho. Ele está dizendo que você tem que ter reações celestiais para movimentos terrenos.
Quando você diz, venha teu reino, é isso que Deus está dizendo. Venha teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu, irmãos. Então eu preciso ter uma reação celestial para tudo aquilo que o Senhor está construindo em mim. Agora, como que eu vou ter reações celestiais? Como? Tudo que Deus criou em mim é bom, irmãos. Efésios 1:4 diz que Ele me elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que eu fosse santo e irrepreensível diante dele em amor. Ah, mas eu fui formado do pó. Não, você foi criado, formado do pó, mas você foi criado em Deus. Você foi criado em Deus e formado do pó. Deus tirou você dele. Você nasceu dele. A sua vida não começou no ventre da sua mãe. Amém? Então quando você quiser ser curado, não volte só ao passado. Você tem que voltar à origem. A sua origem é Deus. Ah, pastor, mas eu sou rejeitado desde o ventre. Mas a sua vida não começou no ventre. Começou em quem? Nele. Eu estava passando de carro no Tietê há um tempo atrás com um irmão. Ele olhou para mim e disse, pastor, você já viu como esse rio do Tietê é podre? Eu disse, não, ele não é podre. É sim, baixa o vidro aí que o senhor sente o cheiro. Eu disse, ele não é podre, alguém apodreceu ele. Porque se você for lá na fonte, você toma água na mão. No leito do rio, pessoas foram colocando coisas. Evangelho é puro, irmãos. Pessoas foram colocando coisas. Mas se você for na fonte, que é Cristo, você toma água na mão. Muita gente já disse que você tem que fazer isso para ganhar aquilo. Muita gente já te ensinou a comprar amor pelo serviço, a fazer algo para se sentir alguém. E o Senhor está dizendo para você nessa noite, volte à fonte, me ouça. Me ouça. Então Deus te elegeu nele, antes da fundação do mundo. Então você não foi feito por causa do mundo. Foi o mundo que foi feito por causa de você. Pastor, isso é soberba, não é não. É confiança. Humildade não é pensar menos de si, é pensar menos em si. Humildade, eu sei quem eu sou. É por isso que eu bagunço mesmo, porque eu sei quem eu sou. Isso não é soberba, é segurança. Tem que ser humilde. Humildade não é pensar menos de si, é pensar menos em si. Você não pode pensar menos daquilo que você é em Cristo. Você não é. O diabo ofereceu para Eva uma coisa que ela já tinha. O diabo oferece para o homem uma coisa que ele já tem. Ele é mentiroso. Então Deus te elegeu nele, te tirou dele e entrou em você. Ele formou você do pó da terra. Então aí tem duas naturezas aí dentro. Dentro de você tem duas naturezas. A gente canta, céus e terra se encontram. Onde é que céus e terra se encontram, irmão? No único ser que tem os dois códigos, as duas naturezas. Céu e terra se encontram no ser humano. Porque o ser humano, o que é da terra vai voltar para a terra, e o que é de Deus vai voltar para Deus. Não fala para o céu, fala para Deus. Então tem duas naturezas aí. Tem dia que você acorda mal, não acorda? Diz, hoje eu acordei com o pé esquerdo. É sempre o esquerdo, não sei porque que o direito. Ah, isso é outra coisa. Hoje eu acordei mal. Por que você não acordou mal? Porque você está mais na terra. Você é céu e terra. Tem dia que você acorda bem. Tem dia que você acorda mal. É ou não é? Pastor, então quem é que me governa? Céu ou a terra? Te governa quem tiver melhor alimentado. Se você alimenta a sua vida só com a terra, é a terra que vai te governar. Se você alimenta a sua vida com o céu, é o céu que vai te governar. Por isso, antes de fazer qualquer coisa pela manhã, você acorda às 5 horas da manhã para correr, por que você não acorda para orar? Por que você não acorda para orar? Por que você não acorda para começar o dia na presença de Deus? Eu quero te convidar nessa noite para dar um passo, para ficar quieto. Pastor, mas é difícil ficar quieto quando alguém fala mal da gente. O que é que a gente faz? Faz um BO, boca fechada e oração. Eu sei que você tem mais para dar. Eu sei que você pode entrar mais. Eu sei que você pode mergulhar mais profundo.
Ah, você não sabe tudo que tem. Sai do seu lugar, vem aqui para frente. Vamos orar juntos, terminar assim. Por favor. Te convido para dar um passo. E me mostrou um rio. Tu tá animado hoje, hein, bicho? Meu Deus. Toca isso, pelo amor de Deus. Tem um irmão que perguntou para nós se a gente combina. Ele disse, vocês combinam as músicas antes? Eu digo, não, nunca fizemos isso. É porque a palavra de Deus, quer cantada, quer pregada, é a palavra de Deus. Amém, irmãos? Você pode mais. Entra, Charles, entra, porque Deus está contigo aí, cara. Brilhante.